gente fala muito sobre o exame clínico periodontal. Parece bastante básico, só que se a gente der algumas perguntas para vocês, ou pelo Google Forms, para vocês responderem no celular, ou mesmo a gente projetar um desenho lá e pedir para vocês localizarem as estruturas, às vezes a gente tem algumas dúvidas. E é normal que a gente as tenha nesse momento. Tá? Então a gente pede que a partir de agora não pode ficar nenhuma dúvida em coletar esses dados e principalmente o que eu vou fazer com eles? Como que eu vou interpretar isso? Para quê? Montar no meu plano de tratamento. À medida que a gente for andando durante as semanas, a gente vai chegar num momento que a gente vai falar sobre tratamento periodontal. E principalmente para vocês que já vão ser clínicos daqui a pouco, é o prognóstico. Quem me perguntou semana passada sobre quanto de osso que dá para suportar uma raiz, qual que é o prognóstico? Alguém fez essa pergunta, eu acho que não é. Eu perguntei que eu não sabia o que eu sei avaliar o doença periodontal no diagnóstico de imagem. Isso é importante. A gente vai entender que o diagnóstico, o exame de imagem, ele vai ser só um auxiliar para nós. Se ela chegou comigo com uma radiografia para perguntar uma outra coisa semana passada, vou usar como exemplo. Eu falei para ela que eu não poderia falar se aquele dente era indicado para tratamento endodôntico ou não, só pelo raio-x. Mas mostrava para mim, pela imagem que ela me mostrou, que há uma grande chance de. Então é a mesma coisa que a gente vai pegar uma imagem que seja em 2 dimensões ou em 3 dimensões, fotomografia. Opa, eu suponho que aqui tem uma perda óssea, esse paciente pode ter um problema periodontal, para que isso seja apenas um auxiliar para esses exames que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Vocês não podem, sob hipótese nenhuma, sair dessa disciplina, passar esse semestre até dezembro, sem a gente saber coletar esses dados e interpretar. Então eu vou bater muito duro em cima de vocês em relação a isso. Como que vocês vão pegar uma sonda, mensurar e o que significa aquilo lá para mim? Daqui a pouco, no finalzinho ou na próxima aula, eu vou projetar um quadro para vocês, dizendo assim, ó, o tratamento para esse tipo de paciente é assim, assim, assado, um roteiro, não é uma receita de bolo. Mas eu preciso que a gente esteja claro isso na cabeça de vocês. Profundidade de sondagem, altura de gengiva inserida, margem gengival, linha mucogengival, que foi aquelas marcações que ela me falou aquele dia. As cores da canetinha que a gente usa para pintar lá. Tem fotos aqui que eu coloquei as linhas coloridas em cima da foto, para vocês gravarem na cabeça de vocês. O papel é só uma representação gráfica da boca. Então eu peguei a linha e coloquei na foto, para vocês entenderem, ficar claro na cabeça de vocês. Tá bom? Então, ó, o exame periodontal serve para mim não só para periodontia. Vocês já fizeram prótese? Vocês vão fazer, seja fixa, removível, vários tipos de reabilitações. Se a gente não souber interpretar o exame periodontal, eu não consigo fazer uma boa prótese removível. Por quê? Sabe o que é um pilar de prótese removível? Onde vai ficar apoiado o meu grampo. Se aquele dente não tiver um bom prognóstico periodontal, a minha prótese está fadada ao insucesso. Então, se eu não souber sondar ali, não souber planejar mesmo, que eu não quero ser periodontista, quero ser protesista, certo? Mas precisa disso. Então a gente está formando vocês para serem clínicos gerais, bons clínicos gerais. Isso aqui é muito importante. Quem, levanta a mão para mim assim, ou pode falar, a gente está em poucas pessoas. Quem tem muita dificuldade com o exame periodontal? Ou assim, passou batido lá atrás, vocês não fizeram só porque o professor mandou, pintou o periograma lá, só porque tinha que passar de ano, de semestre. Eu tenho a mesma dúvida, não vai ter a cabeça, a gente aprendeu a ativar online para mexer. Não, mas nenhum professor chegou a ensinar. O que eu sei de parograma, eu vi no YouTube. Então vamos lá, ó. Eu peguei a ficha do periograma, printei e coloquei aqui para discutir algumas coisas. E principalmente o que vai representar cada linha daquela. Vocês lembram da odontologia morfofuncional, a estrutura de um dente? Coroa clínica, coroa anatômica, raiz, junção dos dois, colo anatômico. Se a gente não lembrar disso, eu vou falar para vocês, o ponto fixo na coroa é a junção cemento-esmalte. Onde que está esse negócio? Junção cemento-esmalte. Então, parece muito básico, mas a partir dela
a gente vai ter um significado clínico para nós aqui da periodontia muito grande. Então a gente tem que lembrar disso. Parece tão arroz com feijão, mas senão a gente não consegue evoluir. A partir daí a gente vai fazer algumas mensurações. Tá? Então lembrem disso, ó. Esses parâmetros clínicos, igual já falei para vocês um pouquinho semana passada, a gente vai chamar esses dados da periodontia, hoje um termo um pouquinho mais novo, vamos dizer assim, são parâmetros clínicos periodontais, que envolvem profundidade de sondagem, margem gengival, altura de gengiva inserida, linha gengival. Está explicando depois aqui durante a aula, mas vocês vão entender porque está escrito desse jeito aqui. Isso aqui é uma definição clássica. E a gente muda algumas palavras porque as coisas vão evoluindo, mas basicamente a origem do problema e a interpretação é de 50 anos atrás. A gente faz o odontograma e o periograma, fazemos, às vezes de forma digital também. Joga os dados no computador, o programinha vai gerar a linha. Para a gente é automático. Quando a gente não tem essa ferramenta na mão, a gente faz o manual. Tá? Vou parar um pouquinho aqui. Ó. Isso aqui, em algum momento, você já viu essa foto na internet, em algum livro, a referência aqui embaixo. Ó. Depois vocês vão ter isso na aula. Por que eu coloquei essa imagem? Porque isso é uma das primeiras para nós. Se eu esquecer a parte escrita, olhar só dente, gengiva e imaginar que por baixo vai ter um tecido mineralizado, osso, vai ter cemento na raiz. Se a raiz estiver exposta, eu não vou ter mais cemento, eu vou ter dentina radicular. Isso aqui tem que estar automático na cabeça de vocês. Quando eu falar para vocês, gengiva marginal livre, papila, margem gengival, mucosa alveolar, função cemento esmalte, você já tem que começar a imaginar ou relembrar onde está. Senão, daqui a pouco eu vou falar assim, na minha margem gengival, na junção gengival, vai ter o tamanho de um tecido muito importante para nós, da periodontia, para implantodontia, para prótese. Bom, eu não sei onde é que está isso. Então, parem. Mostrar direitinho onde vocês estão. Não sei se todos vocês aprendem desenhando, mas é uma sugestão para vocês. Desenhem. Pode pegar coisa no YouTube, no TikTok, nos livros, sempre vou colocar referenciazinha embaixo, de onde que a gente pegou, mas desenhem para vocês aprenderem, principalmente nesse momento das ciências básicas de vocês. Muito importante, vou fazer uma analogia com a endodontia. A endodontia tem a parte biológica, patológica e tem a parte mecânica, sequências de limas, sequências de brocas. Desenhe, faça um esqueminha. Com o passar das aulas, eu gostaria que vocês imprimissem ou fizessem de uma forma que ficar mais didática para vocês e trouxessem para a clínica à noite nossa depois da prova, quando a gente for para a clínica. A sequência do tratamento, não tem problema nesse momento. Vocês fazerem isso, como se fosse um lembrete ali embaixo. Professor, aqui tem tantos milímetros de perda óssea, eu acredito que esse tratamento é assim, vão ser tantas sessões. Ótimo, vamos discutir isso. Até vocês colocarem isso, introspectarem de uma forma saudável e ficar automático para vocês na cabeça. Vai ficar assim, daqui a pouco, tem tanto de perda, a minha gengiva está em tal posição, eu vi no exame radiográfico, eu tenho tanto de perda óssea, tem uma inflamação, eu acredito que seja uma periodonte tal, professor. Daqui a pouco vocês não vão conseguir fazer isso. Tá? Mas olha para vocês olharem uma imagem dessa, lembrem, isso aqui vai ser o dia a dia de vocês. Mesmo que vocês nunca vão querer abrir uma gengiva dessa e enxergar essas estruturas. Você é aplicador, você é da dentista, da harmonização, não tem problema. Em algum momento da vida de vocês, a gente vai trabalhar nessas regiões. É de suma importância. Se não tivesse essa parte escrita aqui, novamente, vocês conseguiriam enumerar para mim ou escrever, se eu colocasse aqui do lado, o que é cada risquinho daquele lá, cada apontamento daquele? Então vamos lá, ó. Estava claro para vocês que eu tenho um tecido de base, um tecido piramidal, entre meus dentes, de base voltado para incisal. A gente vai falar que é uma papila interdentária, sendo que aqui é o ápice da papila. Então, à medida que vocês começarem a enxergar na boca do paciente de vocês, comecem assim, façam uma leitura, aprendam isso. Olhem a estrutura do dente e o que
está em volta do dente do meu paciente, começando pela papila. A papila, em alguns pacientes, você vai ver que ela tem uma migração, ela não está na posição correta. E uma pergunta da dentística: a papila, a posição dela, se ela está aqui ou está mais para baixo, ela vai depender do quê? Da crista óssea, da saúde interdental, mas principalmente do ponto de contato dos dentes. Alguém já viu pacientes que têm, por exemplo, diastemas? Vocês entendem o que é um diastema? A papila não está na posição correta. A papila sempre vai estar uma migração normalmente para a apical. Quando eu falo essa migração para a apical, vocês entendem? Onde que está a região apical desse dente aqui, dessa forma? Está para cá? O ápice do dente está aqui. Se eu falei que a papila vai migrar para a apical, normalmente ela vai descer, porque isso aqui é um dente inferior. Se fosse superior, ela subiria em direção apical, ao ápice do dente. Então, a minha papila tem muito a ver, na verdade, diretamente relacionado com o meu ponto de contato dos dentes. Por isso que os professores da dentística falam para vocês, tem que dar o ponto de contato nas restaurações que vocês fizerem. Sob pena de lá na dentística dar uma coisa chamada impacção alimentar. Já tiveram casos assim? Ou quando vocês foram pacientes, troca a restauração, fica o paciente chega assim, ó, ficou entrando um pedacinho de carne, está me incomodando. Você vai ver o ponto de contato não está legal, está aberto. Então não é um ponto mais de contato, é um espaço. Vai acontecer uma coisa que chama impacção alimentar, como se fosse uma cunha entrando dentro da gengiva do alimento. Então, você vê, ó, uma imagem dessa, a gente tem que contextualizar algumas coisas. Então, e a gente vai descendo. A papila propriamente dita, a gente vai ter uma gengiva marginal. Essa faixa de tecido aqui, como que chama isso, gente? Ela é firmemente aderida, está entre a gengiva marginal e a minha junção gengival. Gengiva inserida. Para nós, da periodontia, é talvez o grupo de tecidos, vamos dizer, a faixa, vamos falar dessa forma, mais importante que tem na nossa frente. Por quê? Se o meu paciente tiver uma faixa grande de tecido inserido, ele é um tecido protetor. O que tem na minha gengiva inserida? Que não tem na mucosa. Vocês lembram das camadas do epitélio da gengiva? A camada mais externa tem, se eu pegar fizer uma biópsia dali, mandar para analisar no microscópio. As camadas do epitélio, em se falando de gengiva inserida, a camada mais externa, ela vai ter uma proteína que protege, que dá consistência firme. Que a gente chama de queratina. Então, a natureza fez a gente tão bem feito, vamos falar assim, que ela protege durante a escovação. Na hora que você come uma pipoca, e aquela casquinha de pipoca bate aqui no grãozinho da pipoca. Então ela é um tecido protetor. Quanto maior essa faixa, melhor em se tratando de restaurações, implante, facetas, lentes de contato e etc. Tá? Vou fazer um hiato aqui, vamos falar assim. Vocês já acompanharam tratamentos ortodônticos? Quem já foi paciente? Qual é o grupo de dentes que dá mais recessão gengival durante o tratamento ortodôntico? Está claro para vocês que tem uma recessão gengival? Sim. Nos slides a gente vai voltar. Por que eu estou falando isso? Estou falando de gengiva inserida. Os pré-molares inferiores, direito e esquerdo, são o grupo de dente que tem a menor faixa de gengiva inserida. Isso fisiologicamente. Então é o grupo de dentes onde eu tenho mais recessões em frequência, tá? Não em quantidade, estou falando em milímetros, estou falando em frequência que acontece. O grupo de dentes que eu tenho recessões com maior quantidade de milímetros normalmente são os caninos, pela própria posição dele na maxila e na mandíbula e pela força que ele recebe. Vocês entendem? Vocês já tiveram oclusão? Sabem o que são movimentos excursivos da mandíbula? Já ouviram esse termo? Movimentos excursivos da mandíbula é assim, ó. Como que eu consigo deglutir? Porque a minha mandíbula é móvel.
Como que eu consigo falar? Morder? Porque minha mandíbula é móvel. Tem ATM. Então, movimentos excursivos são protrusão para frente e lateralidade, esquerda e direita. O meu canino, os caninos superiores, estão numa posição basicamente quase nas laterais do ar. Então, o canino inferior tem que deslizar pelo canino superior quando eu faço lateralidade direita e esquerda, dentro de uma normalidade, tá, gente? Por que eu estou falando isso? Vocês pegam caninos que às vezes tem 5, 6, 7 milímetros de recessão. Você vai testar a oclusão, a causa principal está ali. Tá? Ele tem uma faixa boa de gengiva inserida? Normalmente sim, principalmente nas mulheres. Só que acontece bastante em relação à recessão que está nos movimentos excursivos da mandíbula. Tá? Então a gente fala de pele, mas está intimamente relacionado com a oclusão. Se não tiver nada de oclusão, vocês vão ter a grade ou não? Tem. Que semestre? Essa matéria aqui, ela é Pré-clínica 4. Vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar para vocês no portal alguma coisinha bem básica de oclusão, como um complemento. Eu não vou cobrar de vocês isso na prova, tá bom? Nem o Antônio. Mas para vocês entenderem, até chegar lá quando for para ser dado para vocês começarem a entender. Não tem como eu falar de periodontia em algum momento, para vocês, se a gente não tiver pelo menos uma base de termos de oclusão, movimentos excursivos, lateralidade, protrusão, tá? A título de curiosidade para vocês, um pouquinho para a gente entender. Então, assim, ó, vocês já pararam para pensar quando eu tenho uma recessão? Por exemplo, o que é a recessão? Qual é a definição da recessão? Quando você perde margem gengival. Houve uma migração, ao termo novamente, uma migração da minha margem gengival em direção apical. Certo? Certo. Por baixo dessa gengiva, eu tenho o osso, não tem? Se expôs a raiz do meu dente, qual é o tecido mineralizado mais externo da raiz? Cemento. Cemento radicular. O que acontece com o cemento se ele estiver exposto na cavidade bucal? Ele tem mais predisposição à sensibilidade e à cárie. O que vai acontecer com a minha saliva, a minha escovação, pasta de dente, soluções que a gente vai bochechar, colutórios? O que acontece com esse cemento? Normalmente, aquele tecido foi feito para ficar dentro, na verdade, suportado por outros tecidos. O cemento não foi feito para ficar exposto. Então, se a gente analisar no microscópio, vocês não lembram da lotomorfo, que tem um cemento celular e acelular? Aquele cemento ele vai ser dissolvido ou mecanicamente ele vai ser removido pela escovação, pela mastigação. O que tem? Os dentinários, os túbulos são mais abertos, eles são mais amplos, diferente do esmalte. E ele é mais fraco, ele é mais friável. Vou chegar lá. O que vai acontecer? O que tem por baixo do cemento, em direção à polpa? Ligamento. Dentina radicular, em direção à polpa, não voltando para o osso. Dentina radicular, todo mundo está acompanhando aqui? Isso aqui é uma pergunta do Enad. Vamos lá. Se a dentina ficar exposta, e eu tenho na dentina túbulos dentinários, com prolongamento do odontoblasta, em direção à polpa, eles vão ficando mais calibrosos. Eu tenho uma possibilidade de ter sensibilidade por causa da minha recessão. Eu não vou ter mais o cemento ali por cima. Não vou ter mais ligamento naquela região, não vou ter mais a gengiva. Perdi gengiva, perdi ligamento, perdi osso, perdi cemento. Eu tenho dentina. É isso. Por isso que dói. Quem tem recessão, come coisa cítrica, escova muito o dente. O paciente fala assim, ó, nesse pezinho do meu dente aqui dá choque. Aí a gente vai entrar no... Vocês sabem o que acontece com o esmalte e a dentina quando a gente tem perdas de estruturas, não por cárie? Já ouviram um termo chamado lesão cervical não cariosa? Todo mundo ouviu? Sim. Legal. Então a gente vai ter abfração e erosão, não tem aqueles tipos de perdas de estruturas minerais? E a gente vai entrar em algum momento nessa discussão com vocês. Por quê? Aquele tecido originalmente era para ficar recoberto por gengiva. Por alguma razão, ou oclusão, ou escovação, eu perdi.
São as duas causas básicas. O jeito que eu mordo, o jeito que eu escovo, e tem um componente fisiológico. Às vezes, bruxismo e também uma questão ácida do estômago. Tá? Isso também hoje a gente deve para esse lado um pouquinho. Isso aqui, ó, o mais importante que eu quero deixar para vocês durante o semestre todo são as características macroscópicas. Quando eu falo macroscópicas, é o quê? É o que eu estou enxergando. Macro é o que eu estou vendo. Micro é lâmina de microscópio, é coisa que eu tenho que pegar menos de microscópio, 40, 80, 100 mil vezes. Então, essas características macroscópicas que são as mais importantes para vocês nesse momento. Se a gente não souber, não só o nome das estruturas, mas o que está representando para mim, como que eu falo assim, esse tecido está doente, esse daqui não está. A gente tem que ficar muito claro na cabeça de vocês o que é normal. A partir dali, opa, tem uma bifração, tem uma recessão aqui. Mesmo que a radiografia esteja tudo normal, mas o aspecto macroscópico que eu estou enxergando é o mais importante. Vocês já fizeram isso de pegar uma sonda, colocar por fora do dente, não dentro do sulco ou da bolsa, para vocês começarem a mensurar, não só o cardiograma, mas de curiosidade assim? Vocês sabem qual é? Já mediram uma sonda na horizontal, de dente para dente, para saber qual é a distância do distal do dente 21 até o distal do dente 11? Não sei saber. Isso serve para dentismo. Não é para periodontia. A sonda não serve só para pele. Eu falei para o pessoal ontem da hospitalar, que eu quero que eles tenham uma sonda de pele dentro do material de cirurgia, na bandeja, não dentro da caixa, para não quebrar a ponta. Porque eu falei para eles que a gente vai medir o dente na radiografia e depois, na hora que tirar o dente, exodontia simples, múltiplas, a gente vai medir dentro do alvéolo. Quantos milímetros tem lá? Está batendo com a radiografia? É uma curiosidade para eles aprenderem. Tem uma distorção. Mas, isso aqui é para colocar na cabeça de vocês a importância da gente entender essas medidas. E principalmente assim, ó, eu acho que está normal. Acha por quê? Professor, a cor, a consistência, o volume, o sangramento sim ou não. Esse checklistzinho vai dizer para nós lá na frente o que vocês vão fazer depois do tratamento. E principalmente o quê? Qual é o prognóstico? Está claro para vocês isso? Prognóstico. Em periodontia, a gente vai ter prognóstico bom, razoável, duvidoso e desfavorável. Esses termos, tá? Para entender isso, a gente fez uma tabelinha depois para vocês. Vocês podem imprimir isso, até plastificar e deixar lá embaixo do prontuário do paciente. Vamos pegar o raio-x, igual ela falou, mais as características macroscópicas e mais as medidas. Opa, eu já entendi o planejamento disso aqui. Parece que é um negócio de outro mundo da primeira vez. Depois, vai ficar automático para vocês. Se eu entregar uma sonda assim hoje para vocês conseguem medir isso aqui? Para mim? Gengiva inserida, junção gengival, ou dar um nome para essas coisas? Sim ou não? Mais ou menos, professor. É muito nome. É assim. Muito nome? Mas só que cada tracinho desse aí é 1 milímetro, não é? Não. Ele vale 1, 2 e 3, aí depois ele sobe para 5, tá vendo? Aí 7, ele dá 10. Essa daí, se não me engano, é Carolina Tem do uns que é Norte. 15, Não, Carolina do né? Norte é de 1. Olha só, boa pergunta. Como chama essa sonda? Entendendo que eu tenho 1, 2, 3, não tenho 4, 5, 6, 7, e lá para cima vai até o 10. Como chama? Williams? Sendo Não, milimetrado de Williams. Williams. A gente usa ela normalmente, ou da Carolina do Norte. Qual é a diferença básica entre as duas? Ela é 1 a 1, né? É o tamanho. É milímetro, e ela vai daqui. Isso. As duas são milimetradas. Mas qual que é a diferença? Tamanho. A Carolina do Norte, a gente tem mais umas numerações para cima. Ela vai até 15. Vai até 15. Aham, até 15. Então, ao invés da gente usar só de Williams, nós, periodontistas, a gente usa as duas.
Mas para vocês, pedir 2 sondas para vocês comprarem, não. Isso foi pedido da Carolina do Norte, não foi? Nós temos Ah, professor. Nós costumamos fazer os professores que pedem tanta coisa que não usa. O que eu quero que só que vocês entendam. Uma tem 10 o quê? Milímetros. É, Milhas, MM. Aí é o dado investido. Lógico. 15 milímetros. É maciço. Vamos lá, só fazer uma pergunta para vocês. 1 centímetro, Para lembrar o ele está fracionado em quantos milímetros? 10. Então, se eu falo para vocês que uma sonda de Williams tem 10 milímetros, ela tem quantos centímetros? 1 centímetro. 1 centímetro da ponta, da extremidade da ponta até a última marcação dela. Essas coisas tem que. Então, a gente está lidando com milímetros de suco ou de bolsa. 2, 3, 5, 8. No máximo que a gente tem a sonda 15, no caso da Carolina do Norte, 15 milímetros de bolsa. Tem bolsas maiores? Sim. Existe. Mas aí você já perdeu, você já entregou para Deus já. Se tiver uma bolsa de 15, você vai fazer o quê? Mexer. Olha que pergunta legal. Dentro do que eu estou falando para vocês de características macroscópicas, e a sonda, ela é uma coisa macro, você está enxergando de microscópio, nem nada. Por que que a de Williams, a gente vai ter 1, 2 e 3 milímetros aqui? Porque os americanos, ela foi desenvolvida pelos americanos, lá na década de 70, 60. Então, se eu pego a sonda de Williams, tenho dificuldades para ainda uma curva de aprendizado para usar, e eu entendo que, teoricamente, de 0 a 3 milímetros, o meu sulco, ele está normal. Então, se ela entrar os 3 primeiras marcações, está normal. Por isso que ela está 1, 2 e 3. Não tem o 4. A partir desse gapzinho aqui para cima, opa, está começando a mostrar para nós que foge um pouquinho da normalidade. A gente vai ter que entender ou buscar informações. Isso. Até o terceiro para o A da Carolina do Norte é basicamente a mesma coisa. Tá? Vocês vão entender que vocês conseguem ter esse discernimento hoje, assim, o que é uma sondagem normal de 0 a 3, certo? Certo. E o que é um crescimento gengival sobre uma coroa clínica? Que é uma hiperplasia gengival, por alguma razão. Até o final do semestre a gente vai ter que colocar isso na cabeça de vocês. Como? Nem sempre a minha leitura 4, 5, 6 mostra que esse paciente tem uma doença periodontal. Por isso que o exame de imagem é muito importante. Às vezes não foi o meu sulco que aprofundou para essa sonda entrar mais. Às vezes foi a minha margem gengival que cresceu sobre a coroa do dente. É a proporção 2 terços, né? O comprimento tem que ser 2 terços da altura da coroa clínica. Basicamente é isso. É esse tipo de discernimento, eu só queria começar a colocar isso na cabeça de vocês, porque lá na frente a gente vai falar sobre isso. Aí você fala, professor, mas não era de 0 a 3? Se tiver 4, então... Não, calma. Vamos aprender ou vamos relembrar algumas coisas macroscópicas normais. Depois a gente vai acrescentando uma pitadinha de coisa diferente. Esses parâmetros clínicos, aqui é um esquema, tá, gente? É um resumo, mas a gente vai falar sobre eles. Então, vamos lá. Faixa de mucosa queratinizada, mucosa inserida, profundidade de sondagem, recessão gengival ou recessão dental, nível de inserção clínica e profundidade de sondagem. Então, assim, a gente vai ter que esmiuçar isso para vocês entenderem e interpretarem depois. Tá? O que eu queria que vocês fizessem, como deverzinho de casa, entre aspas, né? Quem tiver tablet, aplicativo, mas desenhe. Desenhe pelo menos alguns desses parâmetros para ficar gravado na cabeça de vocês. E principalmente o quê? Qual é a minha referência clínica que eu estou enxergando na boca do paciente para obter essas informações? A grande sacada é essa. Vamos lá, profundidade de sondagem. Daqui a pouco tem um slide só sobre ela.
eu vou medir da onde até da onde. Peguei a minha sonda, olha lá pessoal, olha aqui para mim todo mundo, ó. Peguei a minha sonda e introduzi dentro do suco. Eu não sei se é um suco ou uma bolsa, mas vamos considerar como suco, certo? Certo. Qual é a minha referência para a profundidade de sondagem? Até na onde que eu tenho que ir e aonde que a minha sonda vai ter como referência o quê? De milímetros? A gente vive inserida, você tem que bater ali no fundo e voltar sem ferir. Meu dente está aqui, eu introduzi a sonda dentro do meu suco, certo? Certo. Aonde que ele vai parar, a minha sonda? Dentro de uma normalidade, ou que força que eu tenho que colocar até ela parar? Eu não sei se ela vai entrar 0, 1, 2 ou 3. Na hora que o paciente gritar, tá? Mentira. Para nós, homens, é difícil, mas para as mulheres é mais fácil. Sabe quando vocês, a cutícula da unha, um macetinho de laboratório, não de clínica, de laboratório. Não sei se foi os professores falaram isso para vocês. Vocês pegam a sonda, quando ela é nova, ou só de laboratório, vocês começam a colocar na cutícula de vocês, para ver a consistência e a resiliência do tecido. Então, vocês vão começar a perceber na unha de vocês qual que é a força com que vocês vão sondar. Teoricamente, é 25 gramas. Vocês vão ver nos artigos, no livro, todo mundo fala de 20 a 25 gramas. Só como que eu vou mensurar isso na clínica? Então, a gente vai com a sonda e tem uma resistência lá dentro. E onde que essa sonda tem que parar normalmente? Vocês lembram uma coisa, uma estrutura que está lá dentro, no fundo do suco, que a gente chama de epitélio juncional? Então, se alguém perguntar onde que minha sonda vai parar, professor? Dentro da normalidade, ela para no topo do meu epitélio juncional, que está na base do meu suco. Essa é a resposta clássica. Agora, isso pode ser 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5, 3, 5, 8, 14. Pode falar. Histologicamente, eles têm uma certa intimidade, vamos pensar assim. Mas, clinicamente, para nós, eles são diferentes nesse momento. Depois a gente vai ter que esmiuçar isso um pouquinho. Então, vai virar uma bagunça na sua cabeça. Tá? Entenderam o que eu estou falando? Suco, estou sondando. Deixa eu só ver as proximidades e já liga a luz. A hora que eu sondei, falando de profundidade de sondagem, que é um parâmetro clínico, introduzir dentro do suco, ele vai parar no topo do epitélio juncional lá dentro, se for superior ou inferior. Beleza, beleza. Qual o tecido que vai dar referência para mim na marcaçãozinha da sonda? A Gengiva marginal livre. Professor, e no caso de uma sondagem com um dente que apresenta exudado purulento? Até que Mas ponto é a gente uma insere, sendo que o paciente já está com nível de dor? Normalmente, assim, ó, a doença periodontal, ela não dói. O que dói na doença periodontal? A mobilidade quando você oclui, ou mastiga, uma maçã, coisas mais duras. O paciente vai falar assim, não dói. Cara, não é possível. Está saindo pus aqui, tem exudado, mas não dói. A não ser quando a gente tem processos agudos. Vocês já tiveram alguma coisa sobre processos agudos em periodontia ou não? Já tive semestre passado, tratando a paciente. Basicamente assim, a doença periodontal, pegando um gancho na pergunta dele, assim, é um processo crônico. Processos crônicos normalmente não têm dor, sob pena de que alguns focos ou sítios podem agudizar. O que é agudizar? Dor e pus, abscesso. Quando eu tenho um exudato purulento, que é uma secreção de dentro da bolsa, você vai sondar. Às vezes, na hora que você está introduzindo, começa a sair pus e começa a sair sangue junto. Mas o paciente vai falar, tem só um incômodozinho. Você vai até onde a sonda parar. Você não pode forçar. Por isso, em algum momento, a gente vai pegar na mão de vocês lá na clínica. Pode ir, vamos sondar junto aqui, ó. Para vocês sentirem a resistência. A pergunta clássica de todo semestre. Ué, professor, eu vou introduzir. E se bater num cálculo? Mas faz sentido que você não passa para você não fazer não. Às vezes você pode ter tanto cálculo no paciente que você vai bater num cálculo lá. Aí você puxa um pouquinho para a sonda do lado. Quantas vezes eu vou sondar? Ou quantos pontos eu tenho que sondar um dente? 3 no vestibular e 3 no 3 no vestibular e 3 na face lingual ou palatina. Então, não necessariamente todo dente vai estar com cálculo. Você
Você vai mensurar os 3 pontos, vai pegar o ponto que tiver maior profundidade. E outra, depois que você for terminar de raspar, você vai sondar novamente para ver se você raspou o local. Aí a gente vai sondar, no kit de vocês de pele, não tem uma sonda exploradora número 5? Aquela sonda serve para isso. Qual é o grande toque da periodontia? É manual, mesmo que vocês usarem ultrassom. Vocês vão pegar a sonda exploradora ao final do procedimento e vocês vão passar dentro do meu sulco, aquela parte mais curva da sonda exploradora número 5, para ver a lisura daquela raiz. Isso é sensibilidade. Vocês vão desenvolvendo aos poucos. O fio retrator pode causar em casa recessão gengival também? Sim. Se ficar lá uma semana, 10 dias, 15 dias. O fio retrator, na verdade, é assim, ó. Todo mundo sabe o que é um fio retrator? É um artifício da prótese que a gente usa para quê? Para afastar A gengiva. um tecido gengival marginal ali, porque eu tenho que olhar o preparo, seja de faceta, laminados, sei lá o quê. Então, durante a minha moldagem, ou eu tiro antes ou tiro depois, vai da técnica de moldagem. Às vezes já aconteceram casos que o fio fica lá dentro, esquece. Porque tem técnicas que a gente coloca 2 fios, um bem lá embaixo e um pouquinho mais fino, um pouquinho mais para cima, mas dentro da gengiva. Esquece de tirar. Aí vem exudato. Depois a gente transforma isso num abscesso gengival, que é um processo agudo em periodontia. Por isso, por fio dental de amarrilha na dentística, que esquece às vezes, tira o isolamento e fica o fio de amarrilha lá. Já aconteceu. Top down. Borrachinha separadora de órgãos, já viram? O dela não tinha, porque É típica, porque ela abre um espaçozinho, às vezes ela escorrega e cai dentro da papila, em dentes posteriores aqui assim, ó. Principalmente nos molares inferiores, acontece. Tá? Então é isso que eu quero que vocês comecem a entender. Ó. Não é, esquece o que está escrito aqui. Comecem a diferenciar os tecidos. Se aqui está escrito união gengival, gengiva inserida, mucosa que está lá para cima, nesse momento para vocês, eu quero que vocês gravem a imagem e essas estruturas que estão aqui. Essa estrutura aqui, ó, junção cemento esmalte, é a estrutura de dente referencial nosso para a periodontia. É a partir dela que a gente vai começar a medir algumas coisas de perda de suporte do dente. Tá? Toda retração gengival ou hiperplasia é reversível? Ou como a gente vai ter noção disso? Vamos lá. São duas coisas diferentes. Recessão gengival. Eu tenho uma migração para apical. O lápis do meu dente está aqui em cima. Isso aqui tem uma recessão. Ó. Migração do meu tecido para apical. Exposição de raiz, perco um pouco de cemento. Certo? Certo. Eu consigo recobrir isso aqui só se fazer enxertinho. com algumas técnicas cirúrgicas. O quanto eu consigo? Vai depender bastante de duas coisas. Tecido do A altura de papilas e crista óssea que está aqui, ó, entre os dentes vizinhos. E faixa de tecido queratinizado. Por isso que eu estou falando para vocês. É uma outra técnica, eu vou explicar. Essa técnica que ele perguntou, uma delas é para recobrir raiz quando eu tenho recessão. Tem 30, 40, 50 tipos de técnicas. O objetivo é um só. Devolver essa gengiva aqui. Em que posição, pessoal? Recobrir até a junção cemento esmalte. Então, lá na boca do paciente, se tiver tudo beleza, uma menina, por exemplo, de 16 anos, fez ortodontia, ótimo, não tem cara, não tem nada. Você vai enxergar a gengiva marginal, você não vai enxergar a junção cemento esmalte, porque ela está recoberta pela gengiva. Aqui, ó. Lembrem disso. Outra coisa, a hiperplasia gengival, foi uma outra coisa que ele perguntou, é diferente. A gengiva cresce por sobre a coroa clínica. Eu tenho que cortar, tirar. Não, é porque assim, a gente às vezes atende alguns pacientes que tem por conta da escovação forte, uma abrasão muito forte. Tanto a hiperplasia das cristas, da papila, quanto a Mas é recessão. associada à inflamação.
gente É, tanto que aparece um foco Vamos lá, inflamatório. deixa eu ver se eu entendi eu tenho hiperplasia de gengiva nas papilas e tenho recessão aqui. E só que aí com um foco inflamatório, a gente pede para a pessoa trocar a escova de dente na esperança dele voltar ao normal sozinho. Ele não volta. Não. Voltar ao normal, assim, ó. Se eu falar para vocês que vai crescer tecido aqui mesmo depois do tratamento periodontal sozinho, não é verdade. Mas A gente pode melhorar as papilas laterais. Diminuir o tecido, pode. Ele volta um pouquinho. Agora- ele volta porque ele perde edema. Exatamente. Ele deixa de ser demasiado. Mas Vocês entendem isso que eles estão falando? Quando eu falo que eu tirei um pouquinho de inflamação, perdi edema, o tecido volta a colar um pouquinho da minha crista óssea que está ali interproximal. Basicamente isso, eu regredi um pouco de inflamação. Agora, o que perdi de tecido lá, não vai voltar. Outra técnica que você pede para tirar, caso o paciente tenha acessibilidade, é você fazer uma proteção ali com resina, né? Tipo numa classe 5 ali. Entendeu? Assim, ó. É que é mais em conta, menos traumático. Vou falar para vocês um negócio. Eu quero que vocês anotem isso daí. Anota, Fê, para depois você passa para nós. Restauração sempre em dentina. Nunca em cemento. no cimento pode fazer um chateamento com ácido de zinco ou carbonato? Para quê? Para reduzir um pouco Da sensibilidade? Pode, mas eu acho que você vai causar mais problema a longo prazo. A experiência que a gente tem é essa. Então pensa assim, por que eu escrevi lá? Porque a pergunta dela é bem pertinente. Eu posso, nessa recessão, posso pegar uma resina bacana, escolher uma cor legal, fazer um isolamento e restaurar? Posso? Eu devo? Talvez não. Ah, tá. Porque assim, ó, é onde que eu vi isso? Tanto eu vi na dentística, questão de valores, e também vi protesista fazer isso. Exemplo, o dente precisa pré-molarizar um canino e precisa encorpar ele por conta dele ser para ele ter um grampo de apoio, para ser suporte em prótese. Aí, a maioria das pessoas que é dentro, classe 12 de Kenny, tem suporte nos pilares, quando dá frente de fundo, ele precisa pegar uma certa resistência e tem uma recessão, porque ali embaixo, atrás dele, o alvéolo, o tecido ósseo dá aquela descida. Aí aquela depressão. Aí ele chega com a resina para poder, como se fosse um tapamento, para dar uma resistência. Até na sensibilidade na hora de fazer o balanceio da prótese. Aí a gente tá... Então, tipo assim, é utilizado, mas não está em livro, é isso. Isso. Na verdade, se você está mudando o formato do dente, a gente tem que pensar assim, ó, dá para fazer? Dá. Em casos como esse, é indicado, a longo prazo eu acho que o resultado não vai ser legal. A médio prazo Você vai perder o dente. vai apoiar, a prótese, o cara vai conseguir mastigar. Ele vai entregar o serviço que ele foi contratado para fazer. Agora, imagine que o bolo alimentar vai passar ali. Entende? O cara já tem uma dificuldade de extremo livre ou não. Você entende que é o extremo livre de prótese? Não tem dente posterior, de um lado ou de dois lados. Ela está dando um exemplo da Mas vem a célula ali e os grãos, né, que vai ocupar aqui, vai fazer aquele apoio no osso. Né? Mesmo assim entra, como você disse. Deixa eu só te falar um negócio. Isso aqui, ó, não sou eu que estou falando. A literatura mostra para nós e a clínica é muito mais preponderante do que a teoria. Então, quantas vezes vocês viram a gente restaurar a classe 5? 2, 3, 5, 14 vezes. Várias vezes a gente faz isso. Por quê? Eu estou tirando a causa do problema? Não. Mesmo que eu ajustei um pouquinho a oclusão, que eu perguntei para vocês. Mas a resina foi feita para ficar na parte externa do dente. Não foi feita para cemento. Alguns casos, sabe o que é uma cirurgia parodontológica? Vou fazer. Senão vocês vão virar uma bagunça, porque o pessoal da ainda vai me matar. Cirurgia parodôntica. Pelo ápice. Aí só convertindo tudo Eu tenho uma inflamação na raiz, granuloma, etc.
tendência dela é diminuir. Não acontece. Não aconteceu nesse caso. O que a gente faz na endodontia? Tratou uma, 2 vezes, retratou, não deu certo. A gente vai fazer uma incisão e a gente vai abrir esse retalho para lá e expor essa região. E a gente vai cortar essa raiz e vai tirar isso aqui. Olha, professor, isso aqui não é cemento? Vai ficar desse jeito. A gente coloca alguns materiais de cima para baixo aqui. Retroobturação. A gente pode colocar hidróxido de cálcio. Alguns falam que colocam ionômero, outros falam que colocam uma coisa chamada MDA. Trióxido de mineral agregado, um pozinho branco. É o mesmo parede de cimento, a mesma coisa. Só que é para odontologia. Então vocês vão ver casos que a gente faz obturações, restaurações em cimento. Casos específicos. Não nesses casos. Pode. Sabem o que é uma trepanação? Quando você perfura o dente. O canal. Acontece bastante em dentes inferiores. Né? Incisivo inferior. Eu fiz o acesso à câmara. A minha broca eu não cuidei, minha broca passou bem aqui, ó. Aqui eu tenho uma trepanação. Eu furei, perfurei de forma iatrogênica uma raiz. Nessa região aqui, vocês concordam comigo que minha gengiva está bem aqui, ó? Essa região aqui, eu vou ter que tirar a broca e fazer uma restauração aqui. Afastar o tecido, obturar o dente e devolver uma restauração aqui. Aqui a gente pode colocar ionômero de vidro, pode colocar, antigamente a gente colocava mauro, pode colocar ouro, que é o melhor material, mas não é estético. Tá? Então, a gente tem que pensar que existem casos e casos. Vários casos de recessão, eu sugiro que vocês não restaurem com resina. Professor, não existe a chance dessa própria dentina ali ou do cimento esclerosar e poder formar um tecido mais denso sem precisar? Depende bastante do calibre da perfuração. Quando é linha endodôntica, depende do calibre. Ó, Vai que é uma 10-10. e de que terço foi. Vocês entendem quando eu falo terço? Terço apical, terço médio, terço cervical. Então, o nível da minha preparação, se for aqui, aqui, ou aqui, vai dizer para nós qual é a sobrevida do meu dente. Acontece muito também com limas, principalmente limas rotatórias hoje, que é muito rápido, né? Então, aonde foi a preparação do meu dente, vai dizer que material que eu vou usar e principalmente qual é a preservação que eu tenho que dar para esse cara. E o resultado que eu posso esperar. O paciente tem que estar ciente disso. Acidentes acontecem toda hora. Na dentística nossa lá, às vezes você está fazendo uma classe 1, média, profundidade. A broca desce e pega a polpa. Acontece. Pério, está anestesiado, estou raspando, de repente você tira um cálculo e tem um pedaço de tecido da gengiva junto. Não é comum acontecer, mas pode acontecer. Isso acontece com quem faz lá. Aí, ó, por que tem essa imagenzinha com essa seta aqui, ó? Estou falando de novo da junção cimento-esmalte. É o ponto fixo da coroa, talvez mais importante para nós, porque ele nunca muda de posição. Vocês conseguem entender que a estrutura do meu dente, ela é mineral, mas ela pode sofrer desgaste? Olha a ponta desse caminho aqui, ó. Está desgastado. A junção cimento-esmalte dele é uma só, não vai mudar de posição. A partir dela, que a gente vai mensurar o tamanho de uma recessão, por exemplo. No caso ali é 3. Então, olha só, 1, 2, 3 milímetros de recessão. Na posição mais, entre aspas, profunda, tá? Onde tem o maior tamanho que vocês vão medir. Com o tempo, vocês não vão medir só na vertical. Vocês vão virar a sonda e vão medir na horizontal. Quantos milímetros tem da mesial para distal? Isso é muito importante
principalmente pensando no resultado que vocês podem pensar corretivo. O que eu vou fazer aqui para tentar devolver o recobrimento dessa raiz? Você já tinha visto desenhos assim, esquemáticos? E ó, essa linha, junção com o gengival, é muito importante para nós. Ela vai definir que tipo de tratamento eu vou ter, gente, para recobrir esse dente ou não. O que eu posso lançar a mão para tentar salvar esse dente em relação ao gengiva, tá? Hoje você já consegue mensurar isso. Pega uma sonda, pode medir aqui, ó, a faixa do gengiva por fora do tecido, tá? E por dentro do tecido, profundidade de sondagem e uma recessão também por fora. Observando a gengiva marginal e a junção do cemento esmalte. Só de novo, aqui, galera. Tem alguns milímetros certos de anestesia nesse papo? Não. Só vai lembrar do Então, olha só, ó. Olha aqui para mim. Não tem uma quantidade de milímetros certa de recessão, até porque a recessão é uma variação que nem é normal. Esse é mais para mapear a evolução, é isso? Não, diagnóstico. Por exemplo, tem uma. Quanto mais larga for a recessão, olha só, sentido médio distal, pior é para recobrir. Tem menos papel? Não entendi. Vai ter menos papel? Imagina comigo assim, ó. Aqui tem 4. Se ela tivesse 8, significa que a minha papila aqui é mais estreita. Se a papila for mais estreita, o meu osso aqui por baixo, interproximal, também vai ser mais estreito. Papilas gordas, dentro da normalidade, quer dizer, de base triangular e bem espessas, são boas para cirurgias periodontais. Papilas fininhas e triangulares bem finas são difíceis. É um tecido muito friado. E a que ponto a gente condena o dente numa recessão grave? Boa pergunta. Tem a ver. Vocês conseguem entender a pergunta dele assim? Que ponto eu vou condenar se tem 8, 10, 14 milímetros aqui de recessão? Meu dente está condenado? Eu diria para você que não. Eu preciso olhar a radiografia e preciso olhar a palatina. No caso, se é um dente superior. Para saber como que está o nível de inserção na palatina. Normalmente, quando eu tenho recessão só na vestibular, a palatina está quase íntegra, cara. Não tem nem profundidade grande e não tem inserção na palatina. Então isso ajuda bastante. A nesse caso faz um enxerto ósseo também? Não. Ou não? Só a gente... Para os casos de recobrimento que tem a ver com a recessão, a gente não mexe com o osso, enxerta os ossos. Para esses casos, a gente usa substitutos mucosos, artificiais e gengiva, tecido do próprio paciente, que a gente tira do palato, ou do tuber da maxila. As duas regiões que a gente mais tira. Normalmente, do palato. O tuber, vocês lembram do tuber da maxila? Quando vocês olham o paciente lá, peguem, se não está de luva, coloca o dedo e examine o tuber, para vocês verem como que ele é bojudo e grosso. Então a gente consegue tirar uma quantidade mais espessa, a gente usa bastante para implante, para colocar em volta do implante. Casos assim, muito delicados, a gente usa mais da palato. Quando eu falei para vocês, faixa de gengiva, eu disse que a gente vai medir da junção gengival até na minha margem gengival. Está claro isso para vocês? Ó? Junção gengival, ponta da sonda. Margem gengival, aonde parou a recessão, onde normal. Nesse caso do premolar aqui, ó, seria daqui e tem uma faixa maior aqui do que aqui, concorda? É esse tipo de análise que eu quero que vocês comecem a ter. Professor, mas aí no caso desse 13, ele está com a margem gengival, ele está com o menor espaço amelo-dentinário ali, né? De gengiva. Quando perde tanto ali, vários dentes, aí ele tem aquela exposição já que você vê, aonde era para ser a papila, você vê o espaço livre. Ah, olha só. O que ela falou, eu tenho recessões
entre os meus Por dentes. mais que o dente é um dente aparentemente saudável, mas já perdeu ali toda essa junção. A minha papila, ela migrou. Então, na hora que o paciente sorri, às vezes você vê O vão. o escurvãozinho, o espaço e o escuro que vai dar no palato. Como que chama esse espaço? Da papila. Black space. É. Então, quando a gente fala assim, meu paciente é um black space entre o 13 e o 14. Entre o 12 e o 13. É o procedimento mais difícil para corrigir. Eles falando de cirurgias periodontais. Mas corrige. 100% não. Por quê? Não tem Porque você cristal vai ósseo. Não tem cristal ósseo. O meu tecido gengival, olha isso que eu vou falar para vocês. A gengiva é meramente um tecido de recobrimento. O que importa para mim é o periodonto de sustentação que está lá embaixo. Cemento, osso, ligamento periodontal. Se eu não tenho crista óssea, não tenho fibras que vão unir minha gengiva naquela crista óssea, a minha gengiva vai descer. No caso do superior, ele vai subir, expondo o black space que a gente fala. Tudo depende da crista óssea. Se eu perco crista óssea, a tendência é que meu tecido de proteção de gengiva também migre. Como que eu sei que eu estou perdendo crista óssea? Ou que eu já perdi? Radiografias. Mais simples e barato para vocês fazerem. E ajuda pra caramba. Para periodontia, quais são basicamente os dois tipos que a gente usa? Periapical e panorama. Periapical e interproximal, são as duas, ó, ajuda pra caramba. No caso dos anteriores, a gente vai fazer uma periapical dos anteriores e basicamente 2 bite wings de cada lado. Matou para periodontia. É o exame de base. Depois a gente vai pedir cone longo, bissetriz, alguma outra coisa assim. Mas para nós na clínica, para fechar um diagnóstico, a gente precisa dessas. Tá? Entenderam quando eu falei da crista óssea? Que ela é diretamente relacionada com a altura da minha papila, ponto de contato e possibilidades de correção. Isso que a gente vai ter que conversar. Tá? Quando eu falei para vocês que vocês podem pegar uma sonda, não usar só na vertical, vocês vão usar na horizontal para esse tipo de coisa aqui. Ó. Alguém já pegou uma sonda e já mexeu assim, ó, nessa posição, com a minha margem gengival, já fez assim? Alguém já mexeu literalmente numa margem gengival que tem a recessão ou não, para vocês verem a consistência dentro da normalidade e quando está inflamado. Vocês vão ver que é bem diferente. A cor, a consistência e a resiliência que você está sondando lá. Então eu falei em profundidade sondagem para vocês. Então isso aqui é importante para a gente começar, vocês terem discernimento sobre isso. Tá? Alguém perguntou alguma coisa? Então, a gente fala bastante para você de profundidade de sondagem, né? Que basicamente vai ser da minha margem gengival até o topo do sondão que eu falei para vocês agora há pouco. É isso, ó. Aqui, ó, se ela entrar 1 milímetro, 2 ou 3 dentro do meu suco ou da bolsa, vou marcar. Essa vai ser a profundidade de sondagem. Alguém tem dúvida em relação a isso? Agora, tem imagens depois para vocês verem. Normalmente, eu achava isso quando eu era estudante, eu achava que tinha que ter uma medida só. Meus professores nunca falaram para mim, ó, fazer 3 medidas. Fui aprender isso na especialização, 1 ano depois que eu formei. Então, a gente fala para vocês, vocês vão sondar na mesial, no centro e na distal. E vai marcar o número, a representação que for maior. 2, 3, 4, 5, 8, 10. Isso é importante a gente discernir. Com o passar do tempo, olha o que eu vou falar para vocês. Vocês não vão mais tirar a sonda de dentro do suco. Vocês vão percorrer. À medida que vocês tiverem habilidade para isso. Principalmente pensando naquilo. Aonde vai parar a minha sonda? Hoje vocês não conseguem fazer isso aí. Professor, Eu não vou cobrar de vocês isso. então a gente faz 3 inserções, certo? Sim. E a última foi a maior, lá no É o que você vai marcar. Isso. Show de bola, isso aí. Tem o slide daqui a pouco que vocês fez bom para vocês.
penetração, a gente vai medir da estrutura que está fixa, que é são os elementos esmalte, até na minha margem de igual, que é aqui em cima. Ó. Essa é a minha recessão gengival, profundidade de recessão, como queiram chamar. Está claro para vocês isso? Hoje, mais ou menos uns 80, 85% das pessoas têm recessões gengivais, de várias causas. Tá? Então, vamos dizer, uma alteração que acontece bastante. A gente tem que pelo menos saber interpretar quando a gente pegar uma causa assim. É por isso a briga de usar, uma das, né, utilizar a escova macia, né, professor? Você já parou para se perguntar assim, ó, quem aqui ia ao dentista, ou trabalhava com dentista, já fez ortodontia em si, etc. Quem daqui o dentista pegou na mão e ensinou a técnica de base para escovar o dente? Nunca. Eu nunca. Eu usei aparelho com 14, 15 anos. Nunca. Então, assim, como que a gente vai obrigar a Dona Maria, o seu João, que vem à clínica, de hoje para amanhã, mudar conceito, mudar paradigma na cabeça deles? Isso é um trabalho, gente. E parte de nós. Os culpados somos nós, dentistas. Eu não quero que aconteça com vocês. Como que vocês vão obrigar? Você tem que escovar. Tem que comprar uma Curaprox, que é não sei o que, não tem. Você vai dar uma Ferrari pro cara, ele não consegue dirigir. Não tem carteira, não tem nem CNH. E aí? Então a gente vai ter que entender, primeiro a gente, depois a gente replicar. Como que a gente vai fazer com o nosso paciente? Não cobrem uma coisa que vocês não conseguem fazer para si primeiro. Estou falando do paciente, tá, gente? Não estou falando de cobrar valor financeiro. Mas mudar hábito é muito complicado. Muito. Cultura, entendeu? Coisa simples, quantidade de creme dental na pasta. Sim. É uma cultura, é uma crença. O maior hábito em relação à higiene dental é assim, ó. O senhor usa fio dental? Uso. Antes ou depois de escovar o dente? Depois. É uma briga eterna. Não, eu já uso. Ele vai falar assim, não, doutor, eu já uso. Mas o senhor usa antes ou depois? Tanto faz, doutor. Ele vai falar assim para você. O que importa é que eu estou usando. Ó, ele já acha que ele já está fazendo. Não está ruim, gente. Não vou falar que está tudo errado. Mas você sabe o que é, professor? Às vezes, algumas analogias são simples. Exemplo, a dona de casa não vai varrer a casa toda antes de passar pano. Então você vai lá com o seu dental e faz. No finalzinho da escovação, a dona de casa coloca um pano de chão. Limpa ou sujo? Limpa. Então você tem que escovar antes. Outra coisa é acordar, Entendeu? tomar café, escovar o dente depois tomar o café da manhã. Você não tem que tomar primeiro o café da manhã. Ué, quem tem filhos? Você chega para as crianças e fala assim, ó, escova o dente. Não, mas eu já escovei, mas tá chupando bala. Ou comer um pão para ir para a escola. Escova de novo. É uma briga eterna, gente. Acontece. Come, vai para a creche. Aí fica o dia inteiro sem escovar. Ó, talvez nos parâmetros clínicos, gente, o mais difícil de entendimento, e eu falo por mim também quanto aluno, até eu consigo entender, é o nível de inserção. Que nada mais é, simplificando ao máximo para vocês, que vai ser do quê? O somatório do quanto eu perdi de gengiva e quanto tem de suco. Vou somar os dois, a partir da minha junção cemento esmalte. É isso. Então, o nível de inserção clínica, ou perda de nível de inserção, vai ser a profundidade de sondagem, mas o tamanho da recessão. Você vai cobrar essas letrinhas, professor? É isso. Você vai cobrar essas letrinhas? Não. RB, Isso aqui, gente, é um esquema de livro, tá? Depois eu vou falar para vocês de onde que a gente pegou. Eu só quero que vocês entendam. Se eu falar assim, nível de inserção clínica, eu não vou colocar siglas. Vou colocar profundidade de sondagem, definição, essas coisas. Isso aqui é só um nome que eles usam, mas significa a mesma coisa para nós. Tá? Então, nível de inserção clínica é a perda observando a perda. Não é verdade. É assim, ó. O quanto eu tenho de recessão mais a minha profundidade de sondagem, que é aquele PD lá. Esse autor chamou de PD. Basicamente é isso. A partir da onde, gente? Um ponto fixo na minha coroa que minha junção cemento esmalte. A minha recessão mais a profundidade de sondagem. Sete não, 7 10. Qual é? Vamos lá.
pergunta clássica. O meu dente tem um dente 44 que perdi 10 milímetros de nível de inserção clínica. Eu não sei se tem 6 milímetros de recessão, mais 4 de profundidade. No enunciado está escrito que eu perdi 10. No dente 44, por exemplo, no dente premolar inferior. Só de imaginar que essa raiz dele tem tantos milímetros, isso vocês vão entender com o passar do tempo. Vai ter que ter na cabeça de vocês. Você já perdeu metade do dente, uai. Isso. É isso onde eu queria chegar. Se tem, já chego lá, já te falo. Se a gente imagina que uma raiz de um premolar vai ter entre 16, 15 milímetros, mais a coroa, então, se ele já perdeu 10, é quase metade, 50%. Eu já imagino qual que vai ser a pergunta do enunciado lá. Esse dente tem bom prognóstico ou não? Péssimo prognóstico. Só de ler, você já matou a questão. Estou falando de prova, tá, gente? Mas isso aqui é clínico. Mas fazer suas provas assim, professor? Não. Ou a Nádia vai ser assim? Não, verdade. Ah, tá. Mas se você fazer a prova assim, Olha só. é lógica. Então tem que prestar atenção. O nosso objetivo na prova, eu não gosto de prova. Não gosto de prova. Entretanto. Você não vai fazer prova, Não, professor? calma, mas. Ai, que maravilha. Se vocês gravarem isso, posso estar parecendo, eu estou enrolado, né? Não, jamais. Não, falando para ela aqui, ó. Eu não acho que a prova valia. Eu também concordo. Entretanto, a metodologia que a gente está inserido precisa de prova. Então, assim, ó, as minhas provas não vão ser rodapézinho de livro. Vão ser isso aqui, ó. Clínico. Faz prova prática, professor. O senhor dá só uma olhadinha lá, acabou. Então, entendem? Concursos públicos, talvez alguns de vocês vão fazer ou não. É bom, gente, para vocês terem uma segurança. Isso vai do perfil de cada um. Tá? A prova, normalmente a prova do concurso é uma prova fácil. Não tem prova de concurso difícil. Vocês vão ter que estudar. Só estudar. Então aqui, ó, essa, eu só dei mais um pouquinho de ênfase para vocês entenderem. Com o passar do tempo, principalmente lá no programa nosso, na ficha, vocês vão entender que é o que eu estava falando com ele. Se eu não tenho recessão, se a minha gengiva marginal está apoiada sobre o meu colo, eu não perdi a inserção. Vou ter zero de perda de inserção. Porque está clinicamente, macroscopicamente está normal. Tá? Essa distinção é muito clínica. E eu queria que a gente fosse analisando isso com o passar do semestre. Quando eu falo para vocês, nível de inserção está claro ou não? Os professores explicaram desse jeito para vocês lá atrás? Nunca, jamais. Não, Não essa propriedade. Mas o YouTube. Vamos lá, deixa eu falar. Olha só o que ele falou. Eu falei assim, ele falou, então é até onde a sonda parar, certo? Só que eu falei para ele agora, na pergunta anterior, que a minha sonda vai parar no meu topo do epitélio funcional, histologicamente, tá? Que é o fundo do sulco ou da bolsa. É a mesma coisa que eu estou falando, a mesma coisa. Só que eu tento falar para vocês de uma forma clínica, vai ficar mais fácil vocês entenderem. É isso que vocês vão ver daqui 3, 4, 5 semanas lá. É que antes das perguntas anteriores, eu achei que o meu nível de inversão química com a recessão ainda se tinha contado no início da margem visual livre até o Por que não? Por que está falando aqui, ó, que é profundidade de sondagem mais recessão dental? Porque a minha junção está estática. Minha junção de esmalte está estática. Vocês concordam que dentro da normalidade, vocês lembram das fibras que tem ao redor da minha junção cimento esmalte? Fibras do tecido gengival? Lembra? Que eu tenho fibras circulares, fibras da junção para a crista. Então, se eu tenho recessão, eu não tenho mais tecido conjuntivo lá fibroso. Eu perdi a inserção, né?
a gente vai para uma parte macroscópica, mas tem que lembrar do microscópio. Basicamente isso. Tá? É isso, ó. A gente vai ter casos. Qual que é o nome do vão mesmo? Qual que é o nome do Black Space. Black Space. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, perdas de estruturas de tecido periodontal que causou um black space. Esse paciente, só de olhar, com o passar do tempo vocês vão entender, é um paciente recorrente de periodontia. Por quê? A gengiva está bonita. Provavelmente não tem profundidade de sondagem, mas tem sequelas da doença. O black space, na maioria das vezes, é uma sequela da doença, do tratamento periodontal. A crista óssea interproximal, ela migrou. E junto, ela leva o quê? O tecido que recobre, que é a gengiva. Simples. Isso aqui é um corte de livro, foto de livro para vocês lembrarem aqui. Entre o meu dente e a gengiva, tem um espaço que chama subgengival. Em pacientes pós-tratamento, eu espero, é isso que a gente vai prometer para o paciente, que fique entre 0 e 3 milímetros pós-tratamento. Há um momento na vida profissional de vocês, do estudante, que a gente vai discutir algumas outras coisas. Profundidade de 4, 5, lá na frente vocês vão entender que às vezes pode se tornar normal. Agora, não. Agora de 0 a 3, tá? Então é isso, ó. A gente está falando de mudar conceitos, né? Basicamente assim, como que vocês vão explicar para o paciente, os pacientes nossos aqui, ou no serviço público, no consultório da clínica de vocês, onde vocês forem atender, o que aconteceu com o dente dele? Está sangrando a gengiva, tem secreção purulenta saindo lá da gengiva, e o que se transformou aquilo lá? Como a gente vai explicar? Eu sempre pensei nisso. A gente tem que se fazer entender, principalmente para o paciente. Então, basicamente, o conceito clínico ou teórico, vamos dizer assim, da bolsa é isso. O meu suco se transformou em uma coisa normal. Saiu de uma parte fisiológica e ele se estendeu, se transformou numa bolsa. Então, e aí o paciente fala assim, mas como que acontece isso? Isso escorre o meu dente. Ah, mas o senhor fuma? Fuma. E tem umas pedrinhas, tem sim, às vezes eu até tiro com o dedo. Quebra as pedrinhas, eu até acho que é dente, mas não, aqui embaixo, ó, eu cutuco com o palito de dente. Assim que eu falo desse jeito para vocês. Principalmente entre o 33 e o 43, é uma região onde mais junta cálculo. Por quê? Lembra da anatomia? Glândula salivar. 33 e 43. Palatina, aliás, lingual, dos incisivos e caninos. Eu não tenho ducto de uma glândula saindo lá embaixo da língua? Não. Como chama aquela estrutura? Duas bolinhas embaixo da língua, que na hora que eu levanto a língua, às vezes o paciente sai um jatinho de saliva. Tem dois ductozinhos. A extremidade do ducto, a saída, vamos dizer assim, tem um nome. Como que chama? Vocês lembram? Da anatomia? Carúncula sublingual. Então na hora que eu levanto a língua, o meu sistema nervoso acredita que eu tenho que lavar. Por isso que na hora que o paciente faz assim, às vezes o jatinho sai até para fora da boca. Acontece. Aquela saliva tem um componente orgânico e inorgânico. E ela vai mineralizar a placa dos meus centrais e caninos, inferiores e laterais. Por isso que acontece. Tem obliteração desses canais em alguns casos. Em se falando do cálculo dental, tá? É a região onde mais tem. A explicação está aí, porque tem saliva. E tem placa. Essa placa, quando eu não consigo tirar, ela se transforma no cálculo. Na região dos molares superiores, dente 16 e 26, primeiros molares superiores. O que tem lá? Desculpa, eu errei a pergunta. O que tem na mucosa, quase próxima à parte vestibular do dente 16 e 26? Na minha mucosa jugal. Não é parótida, é o negócio da parótida. Ducto da parótida. A parótida está mais internamente. O senhor entendeu? Então, quando sai saliva, na vestibular dos molares acontece. Não em grande quantidade como nos inferiores.
Mas é bem lembrado disso. Então, ó, palatina, lingual dos inferiores e vestibular dos molares superiores, onde mais tem. Sempre tem. É olhar e Pergunta de achar. prova. Onde se localiza o maior índice de placa de Professor, uma vez eu estava lendo, mas tem um professor que não conseguiu me responder isso. Eu estava lendo um artigo e falava que os pré-molares superiores, quando o paciente tem uma deficiência sistêmica de cálcio, os pré-molares são os primeiros dentes a desmineralizar para fornecer cálcio sistêmico. Então a dentina e o hidroxiapatita do esmalte conseguem desmineralizar para fornecer esse cálcio que a gente tem deficiência. Eu já vi algumas coisas sobre isso, mas não especificamente sobre o pré-molar. E esse que eu tinha que falar sobre o pré-molar. Primeiro sim. Você tem um artigo? Se você lembrar? eu estava em inglês, aí eu li só e não peguei. Mas uma hora vamos discutir sobre isso. Eu já vi sobre outros tipos de dentes, não muito especificamente para os pré-molares. No caso, por exemplo, tem risco dessa crista perder, desmineralizar por uma deficiência. Então, aqui, Mas em casos bastante extremos. E bem específico, né? É bem específico. Casos extremos, sim, paciente, principalmente mulheres na menopausa, quando acontece às vezes. Próxima Ó, informação nossa. isso aqui também é do livro do Lind, bem da ciência básica da periodontia. Então a gente vai ter suco gengival normal, a parte histológica, e quando começa a ter problemas, eu se transformo meu suco em bolsa periodontal. Aquele PS lá, ó, profundidade de sondário. Tá? Vocês lembram dessa foto do livro? Sim. Todos vocês já pegaram o link várias vezes e leram? Não. Nunca. Vou mentir pro senhor? Não, é senhora, né? É bom saber. 8h22 já. Então assim, ó, Né? Esse não é malamed. isso aqui é um manequim, galera, ó, vamos lá. Isso aqui é um manequim só para vocês entenderem. Na hora que eu coloco a minha sonda, Aí se tem ela bolsa. penetrar bastante, o meu contorno ósseo também vai estar alterado. Alguém me perguntou na interpretação radiográfica semana passada, foi sugestão para vocês, lembra que a gente escreveu lá na roda? Isso aqui é a interpretação radiográfica. Vai aparecer na radiografia. Apesar de não ser duas dimensões, largura e altura. Mas eu começo a imaginar que tem mudança na minha crista óssea lá no contorno ósseo. Só da profundidade aumentando. A gente tem que ser um pouco assim, desvendador, entre aspas, de imagens, vamos pensar assim. E introduzir a sonda, ainda não tenho imagem radiográfica, como revelou e etc. Eu já começo a imaginar que vai ter essa alteração no osso. Então, o nosso diagnóstico periodontal, primeiro ele é visual. Como que está o aspecto macroscópico? Está inflamado? Não está inflamado? Depois eu passo para o exame periodontal para a gente ver sondagem, exame radiográfico complementar, esse tipo de coisa. Alguns professores falaram para vocês lá de 2018 que mudou a classificação das doenças periodontais. Sim. Vocês leram alguns artigos sobre isso ou não? Está muito mais complexo. Tá. Eu vou colocar um artigo também no portal depois em português, tá? Para vocês, bem simples. Não. Porque é uma especialização. Eu não, para vocês nesse momento, não importa o tipo da doença. Eu quero que vocês entendam a progressão e como diagnosticar. Depois vocês vão básica 2, 3. Eu paguei 95 reais. Não, mas é. Porque usam um serviço. Como a Acabou, né, professor? Tá muito rápido? Essas mudanças tá Não, ela falou liga. Liga? Tá calor. Não se preocupem com essa mudança de classificação que para vocês agora ainda não é o momento, tá? Porque eu falei para vocês, ó, que falou os 3 pontos lá. Como que é seu nome mesmo? Aqui, ó, a gente vai sondar no mesial, aqui na palatina, tá? Na mesial, no centro da distal. Por que está escrito lá? MP, médio palatino, palatino central ou palatino. Isso
por palatino e por vestibular. Você vai anotar o número que for maior. Se, por exemplo, normalmente na mesial não dá muita alteração. No centro sempre dá. Na distal, você vai marcar sempre, normalmente o número do centro, não é uma regra, tá? Mas sempre marca o número que for maior. E vai dizer para nós que em algum ponto daquela raiz ou daquela bolsa tem 4, 5, 8, 14 milímetros. Vocês já fazem assim, gente? Sempre? Sim. Legal. Quando eu era na época de vocês, eu acho que não sabia isso. Vocês já fazem? Então aqui, ó, os dentes anteriores é a mesma coisa. Olha só essa imagem aqui, que vai mostrar para nós. É uma sonda de Williams, provavelmente. Olha o tanto que ela entrou. Lateral, superior. Por que ela entrou tanto assim? Vai dizer para nós que tem uma alteração óssea aqui. Só de ver que eu tenho um diastema aqui, ó, não tem ponto de contato. Olha como é que está essa papila. Reta? Ela não está triangular aqui. Não falei para vocês agora há pouco que quando eu tenho diastemas, a minha papila fica tranchada, entre aspas, assim, fica reta. E, consequentemente, o meu osso, muito provavelmente, vai estar desse jeito. Como que é a crista óssea dentro da normalidade? Quando eu tenho esses problemas, eu tenho uma perda da crista óssea, processo inflamatório, e que vai acontecer que ela vai ficar quase reta. Acontece bastante. Aqui tem, é claro para vocês verem, ó, tem o diastema. Muito provavelmente a crista óssea vai estar no mesmo contorno, paralela a essa papila aqui, ó, mais ou menos assim. Tá? Professor, tudo isso aí pode ser usado também na periimplantite. Sim. A periimplantite, sabem, está claro para vocês o que é a periimplantite? É uma inflamação ao redor do parafuso do implante. Ela muda um pouquinho, gente, uma fisiologia, uma fisiopatologia, vamos dizer assim. E a consequência dela não é muito fácil de tratar. É mais difícil que o dente normal. Com certeza. Porque o que a gente não tem no implante? Que no dente eu tenho ao redor do meu dente, facilitando para que ele fique inserido dentro do osso. Ligamento periodontal. Ligamento periodontal. Histologicamente, Histologicamente é o tecido que mais favorece a periodontia. O reparo da periodontia é o ligamento periodontal. aí tem gente achando fácil perder dente que faça implante. Sim. Ai, eu vou fazer implante. Mas aí a gente vai questão de paradigma, a gente volta ao paradigma. O que é mais fácil? Manter o dente em boa. Não. Mais fácil hoje é extrair e colocar implante. Difícil é fazer o que vocês vão fazer ali na clínica. Mudar a cabeça de paciente, ficar lá tratando. E difícil e caro. Horas clínicas de vocês vai custar quanto no consultório de vocês? E material. Isso. O material até que não é tão caro. O custo profissional de hora é maior. Olha, eu vou cobrar bem cobrado, porque só eu e Deus sabe quanto minha bunda ficou sentada aqui, quantas horas. Ó, isso daqui eu printei de um filminho que eu tenho, mostrando a espessura dessa gengiva. Só que depois outro dia eu vou passar para vocês no filme. Essa sonda ela entra dentro do sulco e quase não dá nenhum milímetro. É tão bonito que fica transparente essa sonda dentro da gengiva. Só para me lembrar que um dia eu vou passar esse filme para vocês. É. Vocês entendem o que é espessura de gengiva? Quanto mais fina a gengiva, principalmente em mulheres, mais difícil é o tratamento periodontal. Por quê? Eu tenho a espessura fina, eu tenho pouco queratina. Principalmente aqui na parte de gengiva queratinizada. Eu vou nascer homem na próxima. Só tô vendo a desfavoração. É hormônio, não sei o quê. Não joga Ó, que eu falei da imagem radiográfica. Esse livro aqui é um livro antigo, mas eu acho muito didático. É um crânio seco. Então colocou a sonda e tirou uma radiografia. E aí a gente começa a ver o quê? O contorno do osso, ó. De um lado e do outro lado. É isso que eu quero que vocês comecem a interpretar. Exame radiográfico. Fazer uma comparação com um osso
já de um cadáver. Só para vocês verem, vamos botar aqui, ó. Acompanha a linha aqui, gente, ó. Vem, desce, sobe um pouquinho aqui, ó. Essa subidinha da papila, né? Condutinha. É. E a mesma coisa aqui, ó. Do outro lado, ó. Professor, Isso, vocês começam a ver na ponta do paciente. isso aí não é bonito, mas porque a gente tratou semana passada. Esse livrinho aqui é do Wolff, ó, lá de 2003. É antigo, mas é muito bom. É bem básico, ciência básica. Eu acho legal a gente que está começando nessa empreitada da nossa clínica ter esses Mas condicionamentos. olha só, a característica que é um fator de se observar. Esses dentes, aparentemente, eles são íntegros, tá vendo? Ele tem apenas uma restauração, mas o que pegou aí foi a doença periodontal. Sim. Porque às vezes ele pode ter o dente inteiro. Eu falei, mas meus dentes não têm. Ó, vamos lá. O que eu falei para vocês agora há pouco? Junção cemento esmalte, eu falei? Eu tenho cloroclínica e anatômica aqui, não tem? Porque eu tenho gengiva. Aqui não é junção cemento esmalte? Aqui é a raiz. Olha a altura que está a minha crista óssea da minha junção cemento esmalte. Não medimos ali. Mas eu acho que vai ter entre 3 e 4 milímetros. Está dentro do normal. Agora olha aqui, ó. Junção cemento esmalte e olha aqui embaixo. É isso que a gente está falando, doença periodontal. Essa pessoa em vida foi acometida por doença periodontal, principalmente nessa região dos premolares. Tem mobilidade. Ela falou assim, meu dente vai cair no caso dessa pessoa se estivesse viva ainda. Clinicamente, a gente não poderia falar. Por quê? Se eu dividir a minha raiz em terços, apical, médio e cervical, lembra que eu desenhei? Isso vai dizer para nós quanto de implantação que tem. Ele é um dente mais Implantação, friável, ele é um dente mais friável. raiz dentro do osso. É uma característica. Pode ser que atingir os seios maxilares antes da mineralização óssea? A não ser casos de infecção. patologias. É diferente. Então a própria periodonte não consegue atingir os seios. Ele vai perder no osso, no caso superior, ele vai chegar uma hora e vai ficar na soalha do seio. Lembra da anatomia? A soalha do seio. Os casos que a gente tem, o dente fica pendurado só pela frente. É pra esse que tá no final, daí não gostei. Não entendi. Eu sei que o dente tá combinado, não gostei. Olha só que pergunta legal dela. Nós vamos entrar numa discussão lá na frente. Tem até um slide bem na outra aula, que eu desenho um iceberg. Dizendo assim, tem pouquinho do iceberg para fora do mar. A maior parte dele está dentro do mar. É assim que eu gostaria que meu dente fosse. Por quê? Quanto mais raiz tiver dentro do meu osso, show de bola, estou feliz. O meu paciente então nem se fala. Agora nem sempre isso acontece. Quanto mais, deixa eu botar aqui, ó. Quanto mais de 2/3 do meu dente, ou da minha implantação, vamos usar esse termo, tá? Tiver fora do osso, o prognóstico dele é muito desfavorável. A gente vai fazer essa conta com vocês depois, tá? Vocês entenderem. Vocês entenderam o que ela perguntou? Galera, olha só, vamos devagar, senão a gente não vai evoluir. Quanto menos inserção, vamos dizer, 2/3 da minha raiz está fora do osso. O prognóstico do meu dente não é bacana, não é legal. ruim. É desfavorável. O termo que a gente vai usar, cientificamente, é desfavorável. Na frente do paciente. Mas não diz para nós ainda que está condenado. Agora está confirmado. Às vezes não. Olha só, a gente vai trabalhar com as estruturas de alguns grupos de dentes multirradiculares, bi ou trirradiculares, certo? Os dentes que mais dão problema de furca, normalmente são os molares inferiores, eles são birradiculares, primeiro molar e segundo molar. Eu tenho uma raiz mesial e tenho uma raiz distal. Entre elas, na normalidade, próximo da junção semente-esmalte tem um osso. Então, pode aquela furca. A furca é esse espaço entre as raízes. Um espaço ocupado por osso. Por alguma razão, meu paciente perdeu o osso. Como que eu sei? Eu sempre tenho como ponto de referência a minha junção semente-esmalte. Apenas na radiografia. Não só na clínica, na radiografia. Então, na minha radiografia, eu consigo ver onde é que tem a minha junção semente-esmalte.
A partir dali, eu começo a mensurar quanto que eu perdi de osso. A tal ponto que, olha lá, ó, assim e assim o defeito do osso. Ó, o meu osso deveria estar aqui. E ele não está ali, ele está mais para baixo. Olha lá. Então, basicamente, eu quero que vocês entendam essa imagem. Principalmente para a gente multiarticular. Tá? Depois, a gente vai estar sondando dele, a gente vai sondar aquela região. Boa pergunta. Aqui, ó, deixa eu ver. Talvez vocês ainda não consigam, mas aonde está essa seta aqui, ó, tem um cálculo. Como que eu sei que tem um cálculo? Você vai começar a observar a superfície da raiz na radiografia e você vai ver que ela vai sair um pouquinho, vai ter uma coisa acrescentada ali. Meio tempo eu seta logo. Aqui a resolução não pode dar o data show, mas o computador não pode. Mas por isso que eu coloquei a seta. Então, uma das causas ali é o cálculo. Vocês conseguiram ver esse formato desse osso assim, gente? E a classificação da lesão de Furka, vocês já tiveram? É lá na década de 70. Então a gente basicamente classifica em 3 graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Isso é só teoria, tá, gente? Mas basicamente assim, ó. Quando que minha sonda de Neighbors vai entrar na minha região interradicular? Entrou 1/3, 2/3, e ela saiu do outro lado. Milímetros. Vocês lembram da ponta da sonda de Neighbors? Olhem, chegam em casa ou na clínica, vocês vão olhar a sonda de Neighbors. Vocês vão ver o formato dela e principalmente como que ela é pintada. Vocês vão ver que ela tem 3, 6, 9 e 12 milímetros. Só que ela não é de 1 em 1. É de 3 em 3. Algumas, a primeira parte é pintada, 3 milímetros. De 0 a 3. Depois de 3 a 6, não é. Depois de 6 a 9, de 9 a 12. Você não acha que sujou isso? De sangue? Não, até onde tem 5 anos. Por exemplo, aqui ó, essa é uma sonda de Neighbors. Ela veio, saiu do outro lado, ó. Vestibular palatina. Ali é uma classe 3. Nesse dente aqui, provavelmente era uma classe 3. E é só um manequim, tá? Mas só para mostrar para vocês como é que a gente faz o exame. Alguém já sondou e saiu do outro lado? Eu queria que vocês sondassem para vocês verem como é que é. É legal, gente. Se tivesse sondado aqui, sairia. Então assim, ó, isso aqui é uma clínica, ó. O paciente que tem uma coroa, sem ter radiografia, a gente vai sondar, certo? Quando eu tenho radiografia é mais fácil. Então aqui eu tenho uma lesão interradicular. Tem uma lesão de Furka. Por qual causa? A gente vai investigar. Então a gente vai discutir isso com vocês. Nessa região desse dente aqui, ó, provavelmente eu tenho uma preparação na hora que foi fazer o pino, a coroa, alguma coisa lá. Parece. O teto da minha Furka está muito pequeno. Então eu tenho uma infiltração lá em uma lesão. E ele não foi retratado o canal. Eu acho que foi, mas não consegui chegar no complemento do trabalho. Tá? E esse segundo pré também está com lesão. Bem, Está os dois implantes. a avó, o que ela perguntou? E a gente está sendo assim um pouco amador. Né? Eu falei para ela que tem, não é justo eu falar. Ela falou que talvez tenha lesão nessa região. Eu falo assim, talvez. Por quê? Dentro da estrutura anatômica, nossa, o que tem normalmente embaixo da raiz do segundo premolar inferior? Pode ser uma sobreposição de marco forano. O que eu tenho que fazer nesse caso? Isso aqui é clínico, tá? Eu tenho que fazer uma coisa simples. Teste de vitalidade pulpar. A coisa mais barata e mais direcionada para a gente ver se o dente pode estar sendo acometido por um problema endodôntico. É a coisa mais fácil para fazer. Mas que a gente, dentista, não faz. de forame, professor, porque o forame ele não é tão robusto, ele está pegando toda a região apical. Na radiografia ele aparece. Na O que radiografia. acontece? Vocês conseguem ver que essa radiografia não foi pega numa posição correta. Porque ele deveria pegar um pouquinho mais do primeiro pré aqui. Eu quero tirar só do primeiro molar. Pode ser uma sobreposição do forame. Mas eu posso fazer uma técnica de Clark para lateralizar. O endóis está muito É que rápido. nesse momento aqui, ó,
Aí o filme. O objetivo não era para molar, era focalizar o molar, o primeiro molar. Se eu avançar um pouquinho o filme para frente, talvez o forame esteja até mais para cá. Só que vai sair numa posição diferente do raio-x. Está claro para vocês a questão do teste de vitalidade? Por quê? Eu queria que vocês trouxessem o EndoEyes em algum momento na clínica, se houver necessidade, a gente vai pedir para vocês fazerem o teste de vitalidade. Tá? Isso faz parte do diagnóstico nosso, não só periodontal, da dentística, a mesma coisa. Algum professor, ou nesses workshops, nas palestras que vocês têm aqui no NIC? Sim, não. É da endodontia. Vocês vão entender assim, ó. Existe uma corrente hoje da odontologia, da dentística, e principalmente da endo, quem gosta da endo, quem estuda muito endodontia, assim, ó. Eu não vou restaurar nenhum dente se não fizer teste de vitalidade. O teste de vitalidade em si não diz para mim que o dente está condenado, mas ele vai afastar possibilidades. Então eu vou lá, tenho um dente 11, bonitão. Vou fazer uma classe 4, todo mundo quer fazer. Escolher cor de resina, fazer isolamento, tem que fazer, certo? O dente pode estar necrosado. Eu anestesiei, não fiz teste antes, pode estar necrosado. Já aconteceu várias vezes. Erro de aluno? Não. Até em especialização tem isso. Não é erro de vocês. Às vezes não é de uma filosofia. Então a gente tem que. Vocês têm dúvida no teste de vitalidade? Não. Em relação ao que ele pode dar, o que ele pode direcionar, por si só ele não vai resolver nada. Mas ele pode direcionar a gente para algumas coisas. A gente vai discutir isso com vocês em algum momento, tá? Você vai falar sobre o vídeo PVC, tudo isso? A gente vai mostrar para vocês o que o teste vai e a gente vai ter que interpretar aquilo lá. Se vai ser reversível, irreversível, se está com vitalidade, sem vitalidade, se está necrosado. Se demora a sensibilidade, é isso que você quer saber? Eu quero saber se vocês entendem isso. Está no alcance de todos. Se o dente está com a polpa viva, na hora que você faz o teste de vitalidade, você vai sentir rapidamente a dor e ele vai... Se porventura vocês tiverem dificuldade em relação a isso, com o passar da semana, a gente vai discutindo, tá? Vou trazer para vocês um artigo em relação a isso, um conteúdo teórico complementar no portal. Senão vai atrapalhar nossas aulas teóricas aqui. Eu não vou conseguir cumprir o que eu preciso até o final, quando chegar perto da prova. Para a gente ir para a clínica depois, tá? Então assim, ó, quais são as características clinicamente saudáveis que eu preciso observar do gengiva? Cor, textura, aspecto superficial, aquela casquinha de laranja que o pessoal falava antigamente, lembra? Isso é importante para a gente perceber, tá? E, assim, ó, a gente começa a ver algumas variações do que a gente acha que é normal. Basicamente o quê? Eritemas, coisas eritematosas, que são linhas avermelhadas, e principalmente sangramento, espontâneo ou provocado, nesse tecido lingual. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu não. Vou levar um pito. Ah, tá. É eu, né? Meu Deus do céu. Ele quer ver quantos que faltam. Ah, não, precisa dividir em 3 aulas. São 60 e poucos lá. 43. Não, 63, né? O que eu quero mostrar Eu para vocês odeio é, com todas as minhas forças esse coroa. são pacientes que a gente atende. Na verdade, essa paciente era uma paciente minha no mestrado, quando a gente fazia lá em Campinas, por isso essa foto é de 2015. Me marcou bastante essa paciente, por isso que está aqui. Então, vocês veem, algum de vocês já fez exceção de placa? Eu odeio com todas as minhas forças. Vocês odeiam? Odeio. Com todas Por as causa da técnica ou de depois limpar? Limpar essa porcaria. Professor, acho que foi o meu primeiro contato. Eu saí com evidenciador no cabelo. O paciente tinha feijão no dente. Ah, eu saí com nojo de mim. Então vamos lá, ó. O que a gente falou até agora? Altura de gengiva, papila. A gente tem tudo isso aqui nessa paciente. Então, pode chocar um pouquinho a gente de início, mas esse tipo de paciente vocês vão pegar lá na clínica. Eu gostaria que fosse assim. Mas
são dentes tecidos? São. Ó, vocês vão ver que tem cálculo Não, para é todo lado. dente isso aí. Essa paciente tinha mordida aberta, respirava pela boca à noite. Eu acho que o de baixo não. Depois ela foi para a ortodontia, acabou resolvendo de uma forma bacana, colocou prótese, implante. Então, assim, deu uma sobrevida para esses dentes de uma forma legal. O que eu quero que vocês entendam quando olhar uma imagem dessa? Localizar estruturas periodontais de interesse para nós. Então, basicamente, se vão começar a bater o olho e falar assim, onde que está a junção buco-gengival dessa paciente? Na parte inferior ou na parte superior? Esse tipo de jogo de informação vai ficar a critério de vocês lá na clínica. É muito fácil para mim, o Antônio, passar e falar assim, ó, vamos medir aqui e tal. Eu quero que vocês tragam a informação para nós, com dúvidas. Senhor, não entendi ali no pré-molar, como que eu vou fazer a mensuração? A gente vai sentar com vocês e vamos ver. Quantos Só anos que- ela tinha? Ué? Quantos anos? Na época? Ela tinha uns 38. E por que você falou de lótus, essas É características? porque ela tem a mordida aberta e não tem Mordida desgaste aberta. de oclusão. Respirador bucal, ela era obesa, diabética. Então, assim, era uma senhora bem querida, ela, bem educada, assim, me marcou bastante esse caso. Sim, depois sim, ela foi para o ortodontia lá na faculdade, ela foi fazer o curso. Já tem uns anos que eu não converso com ela, mas eu tinha um e-mail dela. Tudo. Então, esse tipo de imagem que é bacana a gente observar, tá? Isso, ó, não só na evidenciação de placa, mas principalmente onde tem cálculo. Né? Tem um cálculozinho novo aqui, ó. Lá tem aqueles pretinhos um pouquinho mais escuros. Uma pergunta de prova, que eu não vou fazer para vocês mais. Por que tem um cálculo claro e um cálculo escuro? Cronicidade. Tempo que esse cálculo já está aderido ao Vamos lá, alguém aqui já socorreu alguém que cortou, machucou alguma coisa, pingou uma gota de sangue aqui no chão, alguma coisa? Depois de algumas horas ou no outro dia, o que vai acontecer com aquele sangue? Ele fica que cor? Fica marrom escuro, por causa da hemosiderina da hemácia, certo? Certo. O meu cálculo escuro significa que ele estava dentro da gengiva, ou teve contato com sangue. Cálculos claros são recentes e ainda não tiveram contato com o sangue da minha bolsa periodontal. Mas, professor, quando você passa a sonda ali que você vê para fazer raspagem e ele não sai, e você já vai com uma cureta, alguma coisa, você já vê que cara. Já tem cara. Já tem cara. Eu tratei um paciente desse jeito semestre passado. Aqui? Aham. Se tiver cara é por baixo do cálculo. Sim, debaixo do cálculo. Para você. Não tem problema. É bom você tirar o cálculo. Sim, você tira, mas ele fica ali, tem cálculo, já é uma cara grande. Mas Que tem é que... perigoso. Aí se você, tipo assim, você fica foi uma das últimas clínicas do semestre, então, assim, ó, não vou mexer porque pode dar erro. Nesses casos, assim, o que eu sugiro para vocês, tire todo o cálculo primeiro. Se o paciente não tiver dor, tá? Dor é a primeira é a urgência. Se ele não tiver dor, tira todo o cálculo primeiro, depois vai para a parte da dentística. Tá? E ó, a gente vai observando onde tem bastante cálculo aí dessa paciente. Isso aqui, ó. Essa ficha aqui não é da Unic aqui de vocês, é da outra Unic, tá? Mas a de vocês eu tenho lá também. Basicamente o vermelho significa o quê? No periograma, quando eu fizer a marcação de vermelho, o que vai estar representando aqui nessa planificação? Margem gengival. Uma margem gengival. Quando ela está exatamente nessa posição aqui, na primeira referência, significa que ela está reta, igual aqui, significa o quê? Normal. E a minha margem gengival repousa Sobre o dente. sobre a minha junção da coroa com a raiz, função semente móvel. Simples. Primeiro que eu vou marcar é a minha linha da gengiva, a minha margem gengival. A segunda vai ser Profundidade. azul, e a profundidade de sondagem, sempre após eu ter marcado a vermelha. Por quê? Eu tenho que ter uma referência aqui.
além da boca, que vai ser minha margem gengival. Aqui eu preciso que eu tenha uma referência, já no desenho. Vai ser azul. Da minha margem gengival até no fundo do sulco. Para poder ter funcional. Profundidade, sondagem. Linha azul. E o amarelo, que vai ser a minha junção mucogengival a partir da minha margem gengival. Para a gente saber o quanto amarelo tem marca, gengiva. marca? Amarelo marca? Eu estava conversando com o Aurélio, ele falou que normalmente causa uma grande estranheza na cabeça de vocês assim. Vocês confundem bastante. O ideal é marcar. Eu nem tenho caneta amarela, não. Ele vai marcar com ele. Vou chegar. Eu preciso que vocês entendam isso aqui primeiro. Se lá na clínica a gente fala assim, não precisa marcar amarela, não tem problema. O periograma, corretamente, são essas três marcações. Amarela é o quê? A linha amarela é a minha junção mucogengival, unindo a minha gengiva inserida com a mucosa que está lá para cima. Tem daqui a pouco um desenho para mostrar para vocês. Então, basicamente, o que? É a linha que está unindo a minha junção, a minha gengiva inserida com a minha mucosa. E o caso daquela moça? No inferior, a mesma coisa, ó. Margem gengival, profundidade de sondagem e amarelo, a mesma coisa. Isso aqui é só uma simulação, tá? Eu não sei se vai ser assim mesmo, a linha amarela ou não. Normalmente ela vai ter uns nuances aí, para cima ou para baixo. Tá? Basicamente é isso. Aí tá, aí volta um pouco. Aí faz ela a parte vestibular Sim. da parte superior e lingual ou palatino. Qual é a grande sacada da palatina em relação à minha gengiva inserida? Porque na palatina eu não tenho junção mucogengival. Pergunta de análise. Meu palato. No palato eu tenho mucosa. Qual é a espessura da minha gengiva no palato? Não é grossa? Quando vocês já fizeram uma técnica anestésica, ou palatino maior ou nasopalatino, não tem que colocar uma grande quantidade de agulha? No meu palato eu não tenho junção mucogengival. O meu palato é todo queratinizado. Palato duro. Então por isso que eu não tenho linha no palato. Na palatina, linha mucogengival. Eu só vou ter margem gengival e vou ter profundidade de sondagem. Essa é uma sacadinha, tá? Na mandíbula, na região lingual, perto dos pré-molares ele é grande, na lingual, depois dos molares ele vai aumentando um pouquinho até chegar no ângulo da mandíbula lá atrás. É bem bacana de ver, tem que passar a língua um pouquinho. Então, a margem gengival, ela recobre a junção semiprismóide na normalidade. Aí tem a questão do zero, basicamente é isso. E o registro é feito com caneta vermelha. Você já sabe isso, já? Tem dúvida em relação a isso? Não. Deixa eu mostrar uma foto, um casinho para vocês. Os caras devem ter uns slides aí. Quantos slides tem? Tem 150, fica tranquilo. A gente está no 25. Nossa, professor. Mas não é tudo hoje não, né? Ó, isso aqui Aí vai também terminar amanhã nesse passo. é um outro paciente do mestrado, é um senhorzinho também. Por que Mas eu tá coloquei bonitinho, essas fotos lá de trás? Porque assim, a gente fazia isso lá no mestrado, fazia pedograma. Então, a gente vê que tem um black space aqui um pouquinho. Já imagino que tem uma perda óssea aqui nessa crista óssea refletindo na papila. E a gente vai ver, vai medir e vai marcar a minha margem gengival. Entendeu? Olha o tanto de recessão que ele tem ali na... Depois que eu marquei a minha margem gengival, eu vou fazer qual que é a segunda medida? Profundidade de sondagem. E o amarelinho? E o amarelinho está onde? Lá em cima. Vou voltar. Marquei o vermelho lá no papel, no periograma, tá? Que só está simbolizando aqui. Fiz a profundidade de sondagem, dentro do sulco. Certo? Certo. A partir da margem gengival. Terceiro,
A partir da margem gengival, eu medi até na junção mucosa gengiva inserida. Aí já Junção externa, mucosa. aí já externa. Professor, você entrega esse espaço? Black Deixa eu só responder para ela. Essa medida aqui, ó, bem lembrado por ela. A medida da minha linha amarela, eu vou colocar a minha sonda externamente. A partir da minha margem gengival até a junção muco-gengival lá em cima. Externamente, não internamente. Externamente. É. Exatamente. Vai levar a contaminação ao máximo. Não pensou? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Ele perguntou assim: é coincidência, às vezes, a margem gengival livre ser a profundidade do sondagem? Então meu suco vai ser zero. É isso que você queria saber? Não, é porque. Mostra bem para mim, pode vir aqui. Não, entre a linha vermelha e a linha azul ali. É a minha margem de pão livre, certo? Depois do azul vem a inserida. Não, a inserida é da vermelha para azul. A inserida é tudo isso aqui, ó. Livrando a margem gengival livre, eu tenho uma faixa de tecido queratinizado. Isso, E a gengiva inserida. Ah, tá. Só que a sondagem está comendo isso. Mas você entendeu? Agora eu entendi. Então, basicamente assim, ó. Eu tenho a minha margem gengival livre. Não tem uma gengiva livre lá? Se eu jogo o ar, ela faz assim. Ela acabou. Tem uma coisa chamada ranhura gengival. Depois dela para cima, vai ser tudo inserida. Até na minha amarela lá em cima, a linha muito gengival. Tá, então vai virar o livre, aí é a segunda. Ó, vocês estão confundindo coisas. É porque. Vamos lá, peraí, deixa eu só responder para elas para a gente analisar. Vamos lá, vou tirar as medidas. Gengiva marginal livre, marquinhos de vermelho. Por dentro do suco, eu sondei. Vou tirar a medida azul, por dentro do suco, internamente. Vocês estão misturando coisa interna com coisa externa. A sonda vai ser meus É por olhos isso que eu dentro. perguntei se tinha uma incidência, Não é uma obrigatoriedade isso. A terceira medida é externa, linha amarela, da minha margem gengival até a minha união muco-gengival lá em cima, ou junção muco-gengival. Faixa gengiva inserida, aquele desenho bem no começo da aula. Aí é externo. Aí é externo, peguei e fiz assim, ó. Medi aqui, ó. Medi aqui, medi aqui. Não é por dentro do suco. Dentro do suco é a linha azul, profundidade de sondagem. E dentro do suco eu vou medir em 3 pontos. Sim, sempre. Dentro do suco, por face de dente, 3 Por pontos. face de dente. Tem uma outra imagem. Aqui, essa aqui é legal. Então, olha só. O tanto de cálculo que esse paciente tinha e a minha linha vermelha vai dar uma depressão. Olha o contorno gengival aqui, ó. Quando eu trato esse paciente e tiro esse cálculo, a minha margem gengival vai estar mais para baixo ainda. E aí a gente vai começar a medir aonde que está a profundidade de sondagem do paciente. Entenderam essa imagem? Sim ou não? Sim. Tem uma imagem dele nessa aqui, ó. Olha só, é a mesma paciente daquela que eu falei para vocês. Aqui eu coloquei a linha. A linha vermelha, margem gengival. E eu não quis colocar azul aqui. Eu queria saber, mostrar para vocês, quanto que tinha de faixa de tecido queratinizado. Eu medi da margem gengival até na minha junção muco-gengival. Isso aqui, ó. Essa é a faixa de tecido queratinizado. Mas ali na base do pré-molar ali, ó, a vermelha não tinha que ter descido nesse cantinho aí? Aí, Aqui, na verdade, mais pra frente, aí vem com a vermelha. Se fosse com a vermelha, pois é. Eu parei na lesão do Ah, molar. tá. Se eu fosse descer ela ia cruzar com essa aqui, ó. Ia virar uma bagunça na cabeça de vocês. Entendi. É só para representar, tá? Só para você entender. O que ela observou? Se eu quisesse saber, eu vou mostrar aqui, ó, aonde que desceria, essa linha vermelha ia estar aqui, ó, para baixo da linha, quase da linha amarela. E você ia falar, agora virou uma bagunça na minha cabeça. Eu não quero fazer isso. É porque tem exposição de raiz, né? Tem expulsão de raiz dentro.
Hoje vocês já são capazes de fazer essa questão do odonograma? A mesma coisa isso aqui, ó. Paciente que usa aparelho. Pode acontecer que tem mudança no meu perfil da minha gengiva marginal. Mas olha a quantidade de biofilme. Sim. Esse ser humano não escova dente. Essa paciente não tinha problema só de escovação. Isso aqui é uma alteração, chama granuloma biogênico. Já ouviu falar? Sim. Sim. Então, essa, depois como a gente vai saber? Tem que tirar ela da patologia. Aí a gente soube que era um granuloma biogênico. Não deveria ter tratado antes de ter colocado aparelho, não? Sim. Então, depende muito de quem. O produto tem que ganhar dinheiro primeiro. Exatamente. Ó, eu quero parar nesse slide aqui com vocês, ó. Mostra o número aí. Por 20 mil cada. A pessoa só tem só deu 2 horas de Ó. aula. Daqui para frente, a gente vai começar a pensar em tratamento periodontal propriamente dito. Isso aqui é um checklistzinho que a gente faz. Da onde que eu tirei? Eu tirei de um livro bem bacana, do link e de uma página do professor Gris, que eu tenho esses livros depois eu vou mostrar para vocês verem. A gente vai começar a entender o que é uma gengivite, uma periodontite superficial, profunda, observando coisas que vocês coletaram lá no periograma. Então nós vamos continuar na próxima aula desse slide para frente, para a gente dar sequência, tá bom? Na semana que vem,